Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Aqui quem vos fala é o professor Daniel Gama. Vamos lá, a continuação da nossa aula de história, tá, minha gente? Que ainda é uma continuação do capítulo 7, tá? Vocês não podem esquecer disso. E nós vamos agora complementar a nossa aula do capítulo 7, tá bom? Só para vocês poderem ficar sabendo aí onde é que nós estamos. Gente, lembrando que eu já mandei para vocês uma apostila, né? E falamos aí da reforma e da contra-reforma, algumas coisas que o livro não estava abordando. E agora nós vamos abordar, nós vamos nos aprofundar no assunto, certo? Então, eu conto com a participação de vocês na videoaula. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo que eu estarei tirando as dúvidas para vocês, tá bom? Então, gente, é muito importante que a gente, além de tudo isso, não esqueça que, como nós vamos estar finalizando o assunto agora, que ao término dessa atividade vocês já façam o primeiro exercício que tem referente ao terceiro volume ou terceiro bimestre do livro de vocês, tá? Que a qualquer momento nós vamos nos encontrar, eu vou corrigir esses exercícios para poder estar dando algum tipo de pontuação a vocês. Tudo bem? Então, gente, vamos então ver o que a reforma tem a nos dizer. Também, gente, antes de iniciar, para falar para vocês, esse assunto ele é complementar, tá? Mas na verdade ele está totalmente dentro do livro, pelo que está em negrito, só para lembrar vocês. E aí a gente vai reforçar esses assuntos, que é para nós já podermos irmos trabalhando. E ver se a gente consegue trabalhar algum filme. Eu acho que eu vou passar um filme para vocês do próprio Martinho Lutero. Estou dando uma pesquisada nos filmes aqui, bem legal, para vocês estarem assistindo, certo? Então, gente, é de suma importância também que a gente compreenda o período das reformas para que a gente consiga, de alguma forma, desenvolver e conseguir entender algumas características que tem desse período, tá? Então, a nossa aula é a continuação da aula anterior. O assunto é reforma e contra-reforma. Não usaremos imagens nessas aulas agora, porque nós já usamos imagem na aula passada, então vai ser uma aula reflexiva. Primeiro de tudo, porque vocês vão ter que entender a reforma e a contra-reforma. Reforma, mais uma vez, estou dizendo que é reformar alguma coisa, né? Então, qual era a reforma que eles queriam para aquele período? Era reformar o sistema político, o sistema econômico, o sistema de comércio naquela época. Mas, para que ocorresse essa reforma, tinha um empecilho, e esse empecilho precisaria ser vencido, esse obstáculo. E esse obstáculo era a própria igreja, né? O que impedia que essas reformas ocorressem. Então, é nessa questão que nós vamos começar a nos debruçar agora, no capítulo 7. Tá? Então, para isso, a gente precisa primeiro entender, isso já foi passado, inclusive, lá no 6º ano, o primeiro racha que houve na igreja. Então, eu selecionei aqui um pequeno trecho e coloquei assim, ó. Antes mesmo dos movimentos reformistas, a Igreja Católica já sofria com uma separação dentro da igreja, denominada Cisma do Oriente, no primeiro tópicozinho aqui, após o textozinho. Que desse cisma, desse racha, tá? Cisma foi o nome do racha, né? Desse cisma formou-se a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, que já existia, né? Desse racha dela surge a Igreja Ortodoxa Grega, tá? Que é uma ramificação da Igreja Católica. Houve um desentendimento entre eles, e dessa divisão da igreja surgiu a Igreja Ortodoxa Grega, tá? Então, é muito importante que a gente entenda até assim, por essa ótica aqui, ó.
que durante a Idade Média a Igreja Cristã ficou com a instituição mais importante da Europa. Era muito rica e detentora de vastas áreas, o que despertava a cobiça de boa parte, gente, da nobreza. Ou seja, desses comerciantes, né, que queriam, de certa forma, liberdade econômica. Então, eles usam também, eles se valem também justamente da fraqueza da igreja, no sentido do esquecimento da igreja, dos ideais que ela tinha iniciado pregando e que não estava mais fazendo. Como, por exemplo, não estava mais mantendo o celibato, uma série de mudanças que a igreja estava rompendo com os próprios ideais por ela pregado, certo? Então, também é muito importante se notar que vários setores, né, se unem para, de certa forma, acabar com esse monopólio da igreja, com essa dominação que justamente ela fazia com que as pessoas ficassem presas a ela, justamente pelos dogmas, justamente pelo que ela se predispunha a vender, né? Essa ideia de que tudo lá na Idade Média era pecado, de que se não se obedecesse à igreja, você seria condenado. Então as pessoas tinham medo, porque as pessoas ainda viviam sob aquela ótica, né? De um Deus que castiga, de um Deus cruel, né? E que a igreja era mandatária de tudo e era a própria porta-voz de Deus aqui na Terra. Então as pessoas tinham muito medo de contrariar, né? Então elas acabavam fazendo todas as vontades da igreja naquela época. Vamos avançar um pouquinho. A segunda divisão da igreja, aí é a reforma, tá? A própria reforma dita. Por quê? Essa segunda divisão da igreja é o segundo movimento de separação da igreja. Foi ocasionado por vários setores da sociedade, como os reis, né, que representavam a nobreza, que na verdade estavam cansados da dominação da igreja. Então eles queriam liberdade em vários aspectos, tanto que daí vai ter a reforma anglicana, né, que é uma das reformas que a gente vai falar. A burguesia, que eram aqueles comerciantes que eu sempre disse para vocês que muito antes, lá na Idade Média, já vendiam seus produtos ali na região dos burgos, né? Só que eles pagavam muitos impostos, mas não tinham acesso à política e nem aos direitos, né? Porque esses direitos, na Idade Média, a classe social ela era organizada da seguinte forma: era a igreja, depois a nobreza, e o terceiro estado estavam os comerciantes e o próprio povo, né? E esse povo ele não tinha acesso a nada, desde leitura, tudo e qualquer coisa era negado ao povo, certo? E também um outro fator que foi de suma importância para que essa divisão da igreja, a segunda divisão, ocorresse também, que foi a peste negra, né? Desde a peste negra, a igreja também passou por um processo de descrédito nos clérigos, como está aí para vocês. Porque o que acontece? Justamente, muitas das pessoas que viviam naquela época passaram a ver que os representantes da igreja naquela época não tinham o poder de acabar com a peste negra, né? Então, de certa forma, a fé de muitos se abalaram naquele momento, certo? Vamos avançando. Primeiros reformistas, mas a gente precisa, antes de falar um pouquinho desses primeiros reformistas, a gente precisa entender o que é essa reforma, né? Então, gente, para vocês que são
evangélicos que de repente não sabem, mas essa reforma é que faz surgir o movimento de evangélicos, certo? Por quê? Porque justamente eles formavam, a partir das reformas que eles pediram, eles ganharam aspectos pela igreja, foram chamados pela igreja de protestantes. Isso quer dizer o quê? Pessoas que protestam contra alguma coisa, né? Então, naquela época, nos livros da igreja, chamavam essas pessoas que queriam qualquer tipo de reforma de protestantes e também de hereges, né? Porque estavam tentando ir de contra o que a igreja pregava. E a igreja era a própria representante de Deus, segundo a ideia que a igreja tentava passar para as pessoas, certo? Então, a gente vai colocar aqui os três teóricos os três líderes, na verdade, que mais se destacaram, mas o que vai receber o enfoque maior aí vai ser Martinho Lutero. Por quê? Vai ser a partir de Martinho Lutero que as reformas vão ganhar mais visibilidade para depois ocorrer a reforma calvinista, a reforma anglicana, que a gente vai falar, e a reforma católica ou contra-reforma, tá? Porque o John Wycliffe e o John Hus, que são os dois primeiros tópicos que a gente fala, eles eram nobres, pessoas que estavam ali com ideais políticos por trás dessas reformas, né? Essas reformas protestantes na época. E até eu falei para vocês na aula passada, por exemplo, eles usavam muito discurso que era um discurso contrário que a igreja falava, que eles valorizavam o trabalho, enquanto que a igreja dizia que o trabalho era uma forma do homem pagar seus pecados, né? Então, esses primeiros reformistas não, eles vão olhar o mundo de uma outra forma. Mas o que se destaca aí é o Lutero, por quê? O Martinho Lutero, ele era um frade e ele não queria uma separação da igreja. Quando ele afixa, né, aquelas 95 teses que eu falei na aula passada, que quando ele afixa na porta da igreja, ele apenas estava pedindo para que a igreja se reformasse, ou seja, que a igreja revisse seus conceitos, que a igreja repensasse a forma como ela estava lidando com a fé das pessoas. Apenas isso. Só que esse grupo que eu falei para vocês que estavam interessados em chegar ao poder, o que é que eles fazem? Eles se apossam da fala do Lutero, né? E, de certa forma, endossam isso e, de certa forma, colocam em prática o movimento deles de contestação do poder supremo da igreja, tá bom? Mas o Martinho Lutero, ele não era um reformista. O que vai acontecer? Ele era um reformista, mas queria continuar, ele não era um separatista da igreja, tá? Ele só se separou da igreja porque ele foi excomungado pela própria igreja, né? Porque a igreja queria que ele, por exemplo, se arrependesse do que ele havia falado. E ele não se arrependeu, porque tudo que ele falou era o que ele estava vendo, de certa forma, para aquele tempo, no entendimento de Lutero, que era o que estava errado dentro da igreja. Então, que a igreja deveria repensar a sua forma. Então, as reformas. Vamos falar agora delas, um pouquinho de cada uma delas. Foram 4 as reformas ocorridas, sendo elas. Mas antes de falar delas, a gente precisa mais uma vez falar aqui da reforma luterana, né? Porque a partir do momento que Lutero começa a ser perseguido pela igreja, o que acontece? Os nobres vão guardar ele e, de certa forma, vai começar a surgir esse primeiro movimento, que é o movimento luteranista, né? E, por consequência, forma a igreja luterana, que é uma das primeiras igrejas pós-reformas, tá? Igreja pós a separação da igreja católica, tá? Uma das primeiras igrejas
protestante, seria isso. E aí também nós temos a Reforma Calvinista, que foi aquela que foi liderada por João Calvino, que eu falei para vocês, né? E que foi uma reforma, por exemplo, que teve seus pontos positivos, mas teve seus pontos negativos, como, por exemplo, o próprio calvinismo, ele pregava a questão do trabalho como valorização do homem, né? A dignidade do homem. Mas, em contrapartida, João Calvino perseguia seus opositores, né? Então, tem esse lado contraditório. Já a reforma anglicana foi uma reforma que aconteceu na Inglaterra, né? Ela aconteceu em decorrência da briga entre o rei absolutista Henrique VIII, da dinastia Tudor, né? E o Papa Clemente VII. O Henrique, ele queria a anulação do casamento dele com a rainha Catarina de Aragão, que tinha 43 anos, se não me falha a memória na época, para se casar com a jovem Ana Bolena, de 20 anos, podendo gerar um filho homem que ascenderia ao trono da Inglaterra. Como o Papa não quis anular o seu casamento, o rei cortou relações com o Papa e aí ele funda a própria igreja, né? Que tem lá, inclusive, não sei se vocês já viram o casamento da princesa, teve lá a igreja da Abadia, né? Que é a igreja justamente aonde está os fundamentos da igreja anglicana, mas é uma igreja que foi fundada pelos reis. Mas também pode-se dizer que é uma ramificação da igreja católica, mas também envolvido com coisas do protestantismo também, tá? Porque o catolicismo do protestantismo muda muito pouca coisa, né? E aí, uma das coisas que é mais importante nessa reforma anglicana é que ela vai surgir justamente porque a Igreja Católica até hoje, se você fizer um casamento na Igreja Católica, a Igreja Católica não faz a separação de ninguém. Justamente porque tem aquela frasezinha lá clássica na hora do casamento. O que Deus uniu, o que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, é a sacralização do casamento, né? E que de forma alguma você consegue ficar desligado, porque já foi ligado nos céus, né? E aí nós vamos falar da última reforma, que é a quarta reforma, que é a reforma católica ou contra-reforma, né? Essa contra-reforma, ela justamente ocorreu porque foi um movimento liderado pela própria Igreja Católica para retomar o poder, haja vista que essa Igreja Católica tinha perdido a sua influência lá na Europa, estava sendo perseguida lá na Europa, né? Muitos frades, eu falei isso nas aulas passadas para vocês, muitos frades morreram, mas o que acontece também? De suma importância entender que Portugal e Espanha recebem a igreja, né? Essa igreja que estava fugindo da Europa, porque ela estava sendo perseguida, porque a partir do momento que Lutero traduz a Bíblia, que o homem passa a conhecer a palavra, a Bíblia, né? Mas já traduzida para o alemão, eles começam a ver que naquele período eles estavam sendo supostamente enganados pela igreja, certo? Vamos avançando. Reforma luterana e suas principais características. Agora a gente vai falar das características delas, tá? Desejo de reformas na igreja, tá? Ele não era um separatista, tá? Ele foi expulso somente da igreja. Respeito ao celibato, né? Que é aquilo do ato do padre não poder namorar. Estava dentro de uma das principais teses afixadas por ele no templo.
também a revisão da venda de indulgências, né? Que eram aquelas vendas que a igreja estava fazendo e que as pessoas estavam banalizando o pecado naquela época. Por quê? Elas estavam acreditando que bastava se pagar um determinado valor e que elas poderiam continuar pecando, que elas iriam mesmo assim garantir o seu lugarzinho no céu. Certo? Reformas calvinistas e principais características, isso também é de suma importância. É a supressão da hierarquia religiosa, no caso da igreja, né? A aceitação de somente 2 sacramentos, tá? Dentre eles o batismo, né? E também tem abolição de imagens e de cultos aos santos. Então, o próprio calvinismo, né, o João Calvino, ele tinha, além de ter os interesses dele político e econômico, ele queria também quebrar qualquer laço com a igreja, qualquer laço que lembrasse. Então, é muito próximo dos evangélicos da atualidade, né? Porque, por exemplo, assim, os evangélicos da atualidade, por exemplo, uma das coisas que eles abolem nos seus ritos é essa abolição de imagens e de cultos aos santos, né? Então, é uma influência calvinista sobre isso. A Bíblia como única fonte de fé, ou seja, que a Bíblia deveria ser a única fonte de fé e verdade, tá? Para os seguidores do calvinismo. A terceira reforma e as características dela, que é a anglicana, as características foram ideia de predestinação, as escrituras sagradas como fonte de fé, aí volta a valorização da Bíblia de novo, né? A igreja útil à salvação, ou seja, eles entendiam que a igreja poderia ser um fator que poderia contribuir, né, muito para a salvação de um indivíduo. E aí nós temos a aceitação de pelo menos 2 sacramentos, tá bom? É uma das coisas também que vão se destacar aí na reforma anglicana. Ela ocorreu na Inglaterra, só para ser mais preciso, a calvinista aconteceu na Suíça e a reforma luterana na Alemanha, certo? Sendo ela a primeira. A reforma católica e suas características. Desculpem pelo erro lá, características, tá? Proibição de venda de indulgências. Foi já a reforma, a igreja atendendo aos pedidos que Martinho Lutero tinha feito lá no passado, né? Criação de seminários para a formação de padres, claro. Censura de livros, né, que de alguma forma falasse ou de contra a igreja ou até mesmo de novas formas de religiosidade. Restabelecimento da Santa Inquisição, né, que é o tribunal que julgava os ditos pecados cometidos contra a igreja. A proibição da livre interpretação da Bíblia, né, foi uma das atitudes fortes da igreja nesse sentido, voltando o poder somente aos padres e clérigos, tá? E a reafirmação da infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa era um ser que não falhava, tá bom? Então, gente, nós já terminamos por aqui nossas atividades e nos encontramos nas próximas aulas, tá? Desde já um abraço e obrigado.